gente, eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani. Se você ouviu falar de cabecinha pensante e mãozinha trabalhante, é por aqui mesmo, no Ateliê Artes da Dani Viste. E hoje eu quero lembrar para vocês, ou até te ensinar, a respeito de como a gente pode cuidar melhor do nosso feltro quando a gente está pensando em vender, quando a gente faz para dar de presente para alguém. É interessante que o nosso material tenha qualidade, certo? Então hoje eu vou ensinar para você a como não deixar o feltro ter bolinha de maneira tão fácil, a como deixar o feltro mais cuidado, vamos dizer assim. Se fica friccionando muito, ele pode dar bolinhas. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque qualquer aparelho de barbear tira essas bolinhas aí pra gente. E a gente tem papa-bolinha, outras ferramentas aí que ajudam a tirar as bolinhas. Mas dá para prevenir. E alguém pode dizer assim, não, mas eu prefiro que previna para ter o mínimo de bolinha possível. Combinado. Sabe o que a gente faz? A gente trata o filtro. Tratar? Como assim? Dar remédio para o feltro? Não, gente. O tratamento é um líquido, tá? Que a gente usa diluído para botar na água. A gente mergulha o feltro, pega o feltro ali, mergulha bem esse feltro. Eu, pelo menos, aperto bem até ele ficar escorrendo. Quando ele tá bem encharcado, eu dou uma apertada, às vezes dou até uma torcida e penduro ele. Normalmente eu penduro ele na vertical. Eu tenho em casa aqui um varal que eu pelo menos conheço como varal de apartamento. Tem gente que chama de varal de pé, porque ele tem os pezinhos, né? Eu gosto desse. Por quê? Porque como ele tem os fiozinhos dentro, para mim, beleza. Por quê? Porque eu trato o feltro e coloco o feltro deitadinho ali. Eu poderia pendurar como eu penduro uma roupa? Assim? Com certeza, mas eu não sei se você já observou. Se eu penduro uma roupa molhada, normalmente a parte de cima fica seca e a parte de baixo molhada. Isso acontece com essa solução diluída que eu passo no feltro. Que solução é essa? É termolina leitosa. Normalmente a gente encontra a termolina leitosa em lugares que vendem produtos para artesanato. A gente encontra fácil, mas também dá para fazer em casa. Por quê? Porque a termolina leitosa, ela é feita com cola de boa qualidade, com água misturada nessa cola e um pouquinho de álcool. E aí ela fica bem grossinha. Lógico que para fazer o feltro, para deixar esse feltro mais firmezinho do jeito que tá esse aqui, ó, eu não uso ele puro, porque senão o feltro vai ficar muito duro. Então eu diluo, faço uma solução ali, tem a proporção certinha que eu uso para o feltro ficar assim, ó, bem firminho. Ah, mas eu não tenho esse varal. Tranquilo, você pode usar aí um cabo de rodo, cabo de vassoura, só colocar um cabo de um lado, outro do outro e deixa secando assim, ó. Eu não sei aí onde você mora como é, mas aqui onde eu moro, essa época é bem seca. A gente tá em julho, aqui é muito seco. Então, assim, se eu fizer de manhã cedinho, umas 9, 10 horas já tá bem seco o feltro, eu já posso usar. Ele não fica amassado? Fica. Ele fica amassado. Só que para isso também eu tenho solução. Qual? Lógico que aqui no ateliê eu tenho tecido de algodão. Mas se você não tiver tecido de algodão em casa, você pode usar de repente uma fralda, um lençol e o ferro. O meu ferro é um ferro a vapor. Então eu coloco ali ele quentinho, não quente demais, porque a gente já sabe que o feltro é uma fibra sintética. Então, se eu ponho muito torto, ele vai agarrar, vai dar um monte de problema. Então, eu ponho ele mais para fraquinho. Eu, pelo menos, prefiro fazer assim. Eu coloco e vou esquentando conforme eu vejo que tá alisando. Então, eu coloco o feltro numa base firme, até na tábua de passar. Coloco o lençol, a fralda ou um tecido de algodão por cima do feltro e venho passando com ferro e vou aquecendo conforme eu vejo que precisa.
é aquele negócio. Ferro, fogão, tesoura, máquina de costura, cada um tem o seu e sabe como funciona. Então, assim, eu prefiro esquentando aos poucos e vendo que não tá grudando, que não tá entortando o feltro. Se bem que, como eu já faço há algum tempo isso, então eu mais ou menos já tenho uma base. Mas eu aconselho você a ir aquecendo conforme você vai vendo uma necessidade maior. E aí você passa o feltro e ele fica ótimo. Por quê? Porque ele fica assim, estruturado, ele não fica molinho como esse aqui. Esse aqui eu ainda não estruturei, então, ó, eu não tenho uma peça tão firme. Ele tá bem, apesar de ser um feltro grosso, porque o feltro da Santa Fé ele é bem grossinho, ele não fica tão firme. Para uma página ele ficaria meio molenguinha. Mas eu faço, e aí uma coisa que eu vejo que não só eu, como várias outras pessoas que trabalham com feltro, veem isso também. Quando a gente passa essa solução de termolina no feltro, o feltro fica mais fácil para a gente cortar, para a gente costurar, até para passar o molde aqui. Fica mais fácil. Por quê? Porque ele parece um papel, só que com a vantagem de ele não rasgar. Então, assim, é muito legal. Só tem um pequeno detalhe. Fazendo essa solução, não dá, você pode até torcer um pouco o filtro, mas não dá para botar na máquina e centrifugar para dizer assim, pronto, tirei todo o excesso d'água. Se você fizer isso, você vai tirar a solução e aí ele vai voltar a ser o que ele era antes, ele não vai ficar estruturadinho assim. Eu até peguei um pedacinho aqui. Normalmente eu não coloco pedaços pequenos na solução para secar. Tem problema? Não, não tem problema. É porque eu prefiro fazer assim nele grande. Esse aqui já tá recortado, tá? Eu prefiro fazer nele grande porque aí eu já vou recortando conforme eu preciso. Existem pessoas, mas tem que molhar assim? Não, existem pessoas que pegam essa solução, colocam num borrifador e vêm borrifando no feltro. Eu gosto de molhar porque ele fica, o feltro fica molhado por inteiro, por igual. Eu não tenho essa confiança, pelo menos em mim, de ir borrifando e de repente eu coloquei um pouco mais aqui, um pouco menos aqui, e aí vai dar diferença. Então eu prefiro fazer assim, molhar, deixar secar deitadinho. Então eu trouxe aqui, ó, um pedacinho. Esse aqui tá tratado já com a solução de termolina. E ó, ele fica bem firmezinho para poder a gente, é que ele tava dobrado, né? Então ele tá caindo assim meio no meio, mas ó, ele fica bem firmezinho pro que eu precisar fazer. Esse aqui não foi tratado, você já vê de longe, ó, que ele, por mais que eu queira firmar para ele ficar, ele vai desfazendo, vamos dizer assim, né? A firmeza dele aguenta um pouquinho, mas daqui a pouco vai e ó, desmancha. Então, eu gosto de fazer assim. Já pego o pedaço inteiro de feltro que eu tenho que tratar, já mergulho lá, já deixo tudo direitinho para fazer as páginas, os recortes, o que eu preciso fazer. E aí, gostou? Espero que sim. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho e fique com Deus.